Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, uma informação muito importante, tá? Nós vamos falar do auxílio doença aí, acidentário, quando a concessão ela é imediata. Quais são as obrigações da empresa, como isso pode interferir na sua vida, emissão da CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, como tudo funciona dentro do INSS. Nós vamos estar detalhando nesse vídeo tudo que você precisa saber. Por exemplo, o auxílio doença acidentária é um benefício concedido, né, aos segurados que sofreram acidente de trabalho ou adquiriram alguma doença ocupacional que os incapacite temporariamente para o trabalho. Nesses casos, é importante estar ciente que quando a empresa tem obrigação de emitir o comunicado de acidente de trabalho, o segurado ele tem direito à concessão imediata desse benefício. Olha lá, é imediata, tá? A empresa tem obrigação de emitir a CAT sempre que ocorrer um acidente de trabalho que resulte aí numa lesão corporal, uma perturbação funcional ou até uma causa de morte ou perda de redução da capacidade desse segurado, seja de forma temporária ou permanente. Além disso, a CAT deve ser emitida em casos também de doenças ocupacionais, ou seja, aquelas adquiridas em decorrência do ambiente de trabalho. Após a emissão da CAT, esse segurado tem o direito à concessão imediata, como nós falamos, do auxílio doença acidentário, independente de cumprir tempo de carência ou não exigido pelo INSS, por exemplo, no auxílio doença comum, tá? Isso garante que esse segurado fique afastado devido ao acidente ou à doença ocupacional de forma rápida, garantindo o sustento aí enquanto ele se recupera. É importante também saber que a concessão imediata do auxílio doença acidentário não exclui a necessidade, por exemplo, de você passar numa perícia, tá? O médico perito vai avaliar a incapacidade desse segurado, se é temporária, se é necessidade, por exemplo, de prorrogação do benefício. A emissão da CAT é obrigação da empresa, tá, pessoal? Sempre que houver um acidente de trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho, inclusive no trajeto, tá? Na sua ida para o trabalho e volta para a tua casa no trabalho, é responsabilidade da empresa. Agora, qual que é a diferença que existe, né, entre o auxílio doença comum e o acidentário? Bom, muitas vezes as pessoas enfrentam problemas de saúde que impossibilitam de continuar trabalhando. Aí surge a dúvida, né? Bom, eu tenho benefícios do INSS disponíveis nesse momento que eu preciso. Agora, qual deles, né? O que é o auxílio doença previdenciário e o auxílio doença acidentário? Bom, ambos têm o objetivo de amparar o segurado durante a incapacidade temporária devido à doença ou acidente. É fundamental compreender as diferenças, tá? Existem distinções, no caso aí, de um acidente comum ou uma doença comum para um acidente ou uma doença relacionada à empresa. O auxílio, por exemplo, previdenciário é aquele que o segurado, por exemplo, ele está num dia de folga, está com a sua família ou dentro de casa e acontece um acidente ou uma doença comum. Nesses casos, ele é considerado um auxílio doença previdenciário, tá? É aquele que tem o código 31 no INSS. É necessário também toda a documentação que comprove aí a necessidade, a sua incapacidade e passar na perícia do INSS. Já o acidentário são pessoas que sofreram um acidente de trabalho ou desenvolveram uma doença ocupacional, tá? É necessário que haja um nexo causal. O que é isso? É a doença ou o acidente estar relacionado ao trabalho exercido por esse segurado. Além disso, também é preciso realizar também uma CAT, né, que é o comunicado de acidente de trabalho, que isso é responsabilidade da empresa, e apresentar toda a documentação que comprove essa relação do afastamento com o ambiente de trabalho. A diferença importante entre esses dois benefícios, olha lá, o previdenciário, que é o auxílio doença comum, você vai ter aí rendimentos tributáveis, quer dizer, vai descontar o imposto de renda. Já o auxílio doença acidentário, ele tem isenção do imposto de renda. Então, no caso aí, ele é mais vantajoso, tá? Além disso, o auxílio doença acidentário, ele também garante ao segurado estabilidade de 12 meses após o retorno ao trabalho. Isso está estabelecido nas leis trabalhistas, tá? Essa estabilidade é para proteger quem sofreu um acidente e, por exemplo, pode voltar para a empresa. Se não há estabilidade, a empresa pode mandar embora. Em resumo, né, esses auxílios, doença, tanto previdenciário como o acidentário, ele é um direito todo segurado
que por algum motivo, seja ele comum ou profissional, ele teve aí a sua incapacidade temporariamente comprometida para o trabalho. É obrigação do INSS conceder esse benefício, tá? É claro que a partir do momento que você conseguiu comprovar, atendeu todos os requisitos, o INSS tem por obrigação conceder, porque o INSS não é uma casa de caridade, você pagou para ter direito a um benefício. Outro ponto muito importante para compreender é que muitas empresas são relapsas aí com relação à segurança do trabalho, ao cumprimento de carga horária, e isso coloca esse segurado, esse trabalhador, assim, numa situação que a qualquer momento pode acontecer um acidente, pode acontecer uma doença ocupacional, uma exposição excessiva a produtos químicos, equipamentos de segurança, por exemplo, em quem trabalha com obra. Lembrando sempre que caso ocorra um acidente de trabalho ou doença ocupacional devido à atividade que você exerce, a empresa ela tem responsabilidade e é obrigada até pagar indenização para ser segurado, tá? Caso a responsabilidade da empresa seja comprovada, né, que houve negligência, imprudência, imperícia às normas de segurança do trabalho, a empresa vai ter que pagar indenização. Além disso, é possível também que esse auxílio-doença acidentário ele possa ser transformado em uma aposentadoria por invalidez. Agora, como é que funcionam essas indenizações? Elas podem ser por danos morais, né, que visa recompensar aí o sofrimento psicológico e emocional causado pelo acidente ou a doença ocupacional, a indenização por danos estéticos, que visa compensar possíveis sequelas físicas decorrentes do acidente ou doença, e também a indenização de danos materiais, que é para ressarcir esse segurado de despesas médicas hospitalares, cobertura de, por exemplo, de plano de saúde, remédios, tudo isso deve ser responsabilidade da empresa. E lembrando sempre, tá? A empresa não pode te mandar embora durante o período de 12 meses de estabilidade. Nos casos mais graves de doença ocupacional ou acidente, a indenização da empresa pode incluir também uma pensão vitalícia para garantir uma renda mensal ao segurado acidentado para o resto da vida, tá? Então é fundamental que você também saiba que você tem que comprovar isso. Se você já está trabalhando numa empresa que negligencia, por exemplo, o uso de equipamento de segurança, capacete, máscara, luva, diversos equipamentos de segurança, né? Eu não vou ficar citando aqui dentro da legislação trabalhista. Você é exposto direto, por exemplo, a ambientes insalubres. Você tem uma carga horária excessiva. Você não precisa aguardar acontecer um acidente ou uma doença ocupacional com você, para você já ter elementos que comprovem. Porque se você está trabalhando num ambiente como esse, ou você ou qualquer pessoa, pode a qualquer momento acontecer um acidente. Como é necessário o nexo causal, você comprovar que a sua lesão ou a sua doença, ela está relacionada com as suas atividades, já tire fotos, faça filmagem, guarde documentos, peça testemunho de amigos de trabalho que também estão passando pela mesma situação, porque é o que eu falei, o acidente não acontece só com os outros, pode acontecer com qualquer um. E se você já tiver, por exemplo, esses elementos guardados em casa e Deus me livre aconteça alguma coisa, você já tem toda a documentação para comprovar. Caso não aconteça nada, que é o que esperamos, né, que não passemos por uma situação como essa documentação fica lá guardada, não vai atrapalhar você, a sua vida, a empresa. E outra, isso deve ser feito sigiloso, tá, pessoal? Você não vai sair tirando fotos da empresa, do teu ambiente de trabalho e falando que está guardando para amanhã ou depois você colocar na justiça exigindo indenização, tá bom? Isso tem que ser muito sigiloso, não converse com ninguém, não fale que você está fazendo isso, porque você pode perder até o emprego. Agora, como eu falei, você pode até transformar esse auxílio-doença acidentário, ter a indenização e ele passar a ser uma aposentadoria por invalidez. É claro que você vai ter que passar por uma perícia médica, né, onde o perito do INSS vai ter que comprovar que a lesão ou a doença, ela deixou aí uma sequela em você, incapacitando total e permanente para sua função, para qualquer tipo de função, ou mesmo insusceptível de reabilitação profissional, tá? Tudo isso tem que ser comprovado. Agora é aquilo, né? Se caso você no INSS não esteja respeitado aí os seus direitos,
O auxílio doença, como existem o previdenciário e o acidentário, os códigos são diferentes. O código 31 demonstra que o acidente ou a doença não tem relação com a sua atividade na empresa. O código 91 identifica que o acidente e a doença é devido à sua condição de trabalho, é devido à sua função. Muitas empresas, eu já falei em outros vídeos, elas deixam de emitir a CAT, enviam esse segurado para o INSS e ele entra, passa a receber o auxílio doença como se fosse uma doença ou um acidente comum. Aí já perde a estabilidade, perde diversos direitos, tá? As empresas fazem isso exatamente para poder se livrar da sua responsabilidade, da sua negligência, imprudência e imperícia. Então, você tem que ficar muito atento. Esses conteúdos que nós fazemos aqui, que trazemos essa informação, ela é importante exatamente por isso, porque acontece essas situações direto, tá? E o segurado que não está informado, ele sofreu um acidente de trabalho, a empresa não deu a CAT, ele começa a receber o auxílio doença do INSS sem nenhuma garantia, sem nenhum direito, tá? Porque não está identificado que é acidentário. Até a empresa, se você colocar, por exemplo, na justiça pedindo uma indenização, ela vai falar, não, mas ele aceitou, porque o auxílio doença dele é comum, porque não tem nada a ver com a empresa. E até você provar que não foi você o responsável por isso, foi o INSS ou a empresa, você já acabou perdendo a ação. Então, olha como é importante você acompanhar nossos conteúdos e atualizações aqui no canal, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te elucidado, respondido dúvidas, né? Trazido esclarecimento. Uma coisa eu sei, o conhecimento é muito importante, tá? Se, pelo amor de Deus, se um dia você precisar, você já sabe o que você deve fazer e como você deve agir. Gostou do vídeo? Dá um like para fortalecer o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com amigo, parente, família, vizinho, alguém que você conhece que está no INSS, que nem imagina que existe esse tipo de problema, tá? Indique o canal, essa pessoa vai ganhar muito conhecimento. E se você gosta, ama, tem amizade verdadeira por essa pessoa, você quer o bem dela, né? Então, você passando essa informação, indicando o canal, essa pessoa vai até te agradecer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado com novos conteúdos, tá? Não paga nada, é de graça, ninguém vai na tua casa, eu não vou encher a sua caixa de e-mail mandando um monte de coisa para você. Ao contrário, os vídeos estão disponíveis, você assiste quando quiser, de onde quiser, quantas vezes você quiser, tá? Você só tem a ganhar em se inscrever e ativar o sininho. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, eu não canso de agradecer, meu muito obrigado pelo incentivo, pelo compartilhamento, interação com o canal. Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, esperança, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.